Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Ricota e no vídeo de hoje eu quero falar sobre devo ou não devo dar amostra grátis no meu trabalho. Esse é um assunto que surgiu aqui na agência recentemente e ao longo da minha história, né, vamos colocar como empreendedor, como dono de agência, eu já tive casos onde eu tive que ofertar essa questão de dar uma amostra grátis. E tive outros cenários. Então o que eu quero compartilhar com você? Existem alguns momentos, normalmente em marketing digital isso acontece, eu não sei de outros mercados, porque eu não trabalhei em outros mercados, né? Mas em marketing digital às vezes acontece de você estar fazendo uma proposta de trabalho para um projeto de SEO ou uma proposta de trabalho para desenvolvimento ou de conteúdo, né? De conteúdo é um bom exemplo, ou ainda até mesmo de mídia, né? De Facebook, AdWords e tal. E a pessoa do outro lado pergunta e fala assim: você poderia me dar alguns exemplos do que seria feito? E existe o outro lado também que perguntaria coisas como: você pode me mandar um planejamento do que seria feito? Isso na proposta comercial. E aí que tá o grande lance entre quem tá do outro lado, né? Que eu, no caso, como agência, como um consultor ou como um freelancer, na hora que recebo essa solicitação eu falo: o cara quer que eu faça parte do trabalho sem pagar por isso. E de fato, né, eu posso atestar para vocês, o meu conhecimento de mercado é que algumas empresas, e eu vou chutar um número bem baixo, tá? 1% de empresas que pedem orçamento e pedem nesse estilo, elas vão utilizar para bem próprio. Pode até ser maior, mas eu vou chutar 1% para você saber com a minha mentalidade aberta, né? Nesse cenário. Eu não acredito muito nessas empresas que ficam buscando propostas, mas eu já ouvi falar algumas empresas que brincaram: já pedi proposta para 3 ou 4, eu descobri o que cada uma delas falava que eu tinha de problema de SEO, eu fui lá e mexi. É como se ele estivesse cantando, né, vantagem, estivesse falando que teve vantagem sobre essas empresas. E existem várias outras empresas que na verdade solicitam porque elas têm insegurança se de fato quem elas estão querendo contratar identificou todos os problemas. E no caso recente aqui na Mestre, um dos prospects, né, nos pediu uma avaliação um pouco mais profunda do que seria, né, um diagnóstico do que teria de problema. E de fato ele estava comprando uma auditoria. Logo, uma auditoria é um diagnóstico de todos os problemas. Então, nesse cenário nós tivemos que fazer uma decisão: será que eu dou essa informação para o cliente ou será que eu cobro do cliente, né, ou desse prospect, essa informação? E a gente foi para uma linha de eu vou propor a cobrança desse valor. Então nós prontamente, né, conversamos aqui internamente, falamos: olha, não faz sentido, já que ele está comprando uma auditoria, isso faz parte do trabalho, se ele quiser uma análise preliminar, o custo é tanto. Isso foi proposto para o cliente topou, negociou ali com o comercial esse valor, e esse valor vai ser descontado depois quando ele fechar o valor total do projeto. Ou seja, este é um modelo que os dois lados ganham. Olha, eu vou ser pago por fazer uma análise preliminar para te mostrar sobre quais são os problemas, mas para te dar profundidade explicando como resolver, é de fato o trabalho que você está contratando, e esse é um segundo projeto. E vai ser esse valor é descontado. No caso de conteúdo é muito comum de você for contratar, por exemplo, um freelancer, uma agência de conteúdo e falar assim: tem como você escrever um artigo aí para mim, para eu testar, né, e ver se você é bom? Em conteúdo é muito comum que seja feito isso, inclusive nas entrevistas de emprego aqui da Mestre a gente normalmente pede para escrever um artigo, mas a gente pede um artigo que não seja um artigo que a Mestre precisa entregar para um cliente. Às vezes a gente pede um artigo de marketing digital, de inbound, de marketing de conteúdo para saber o jeito, o estilo da pessoa. Às vezes a gente pede de um tema bem aleatório ou mais difícil, mais fácil, para a gente poder testar a pessoa, mas nunca usando um conteúdo para um cliente. E eu já vi agências que pegam lá uma pauta, né, 10 pautas de cliente, vou entrevistar 10 candidatos, dou uma pauta para cada um, pego o que eles criaram e entrego para o meu cliente, né? Isso acaba acontecendo, mas acredito que a melhor maneira, se você quiser fazer um teste bem sólido com uma pessoa, é remunerar a pessoa para fazer esse teste. Então, olha, eu vou te entrevistar, isso poderia ser um novo modelo de abordagem aqui da Mestre, e fala assim: olha, eu vou pagar R$100 pelo artigo, você vai vir aqui na entrevista, e pelo artigo que você produziu eu vou te dar R$100, você vai vir aqui, na pior das hipóteses você ganhou R$100, né, que é a produção de um artigo, mas aí eu deveria mandar uma pauta para a pessoa, e se ele for aprovado ele ganha 100, se não for aprovado ele ganha 30, por exemplo, pelo esforço, né, e eu defino ali
ali os critérios de aprovação ou não daquele conteúdo, como a gente faz aqui dentro. É um modelo que quando a gente fazia com freelancer, a gente trabalhava dessa forma. Olha, para você ser pago, você precisa ter o conteúdo aprovado, não adianta só mandar qualquer coisa. E isso acontece com uma frequência grande. Se você está do outro lado, se você é uma agência, fala, olha, eu até posso te dar uma amostra grátis, mas essa amostra vai ser cobrada quando você fechar o projeto como um todo. Ou se ele pedir uma amostra grátis muito grande, por exemplo, preciso que você me mande 50 artigos para ver se é bom. Já não faz sentido, é um trabalho muito grande que você vai investir para conseguir fazer uma boa entrega. Então assim, no resumo geral, tanto para SEO, quanto para quem faz mídia, para quem faz conteúdo, para quem faz design, você não deveria dar de graça. Depende tudo do nível de complexidade do seu interesse em pegar aquele cliente. Normalmente eu abro mão disso quando eu sei que o cliente é um contato muito forte, é uma pessoa que está muito inclinada a fechar e ela simplesmente precisa mostrar internamente que existem problemas reais. A gente não faz avaliação em campanhas de mídia, por exemplo, abrir o AdWords e falar o que está errado, quais são as palavras que estão erradas. Isso a gente não faz. No máximo em SEO um diagnóstico simples, no máximo em conteúdo um diagnóstico simples também de conteúdo, mas nunca nada profundo. Isso a gente não abre mão, não dá um conhecimento profundo. É normal de agências de grande porte deles fazerem pitches, né? Quando normalmente são chamados para concorrência, faz o pitch inteiro do planejamento, defende o planejamento inteiro, ou seja, investe-se uma grana pesada para fazer um bom planejamento, para apresentar esse planejamento no pitch, mas aí eles cobram depois quando você ganha a proposta. Então, por exemplo, se eu iria, uma proposta eu iria cobrar 10, né? Eu vou trabalhar no planejamento, só que depois eu não preciso refazer o planejamento. Só que o custo deles normalmente já está embutido. Se eles mandam 4, 5 propostas, não sei, por trimestre, por bimestre, né? Que normalmente são propostas completas, pitches completos, eles precisam saber que alguns deles eles vão perder. Então, esse dinheiro que eles estão investindo no planejamento, ele vai ser pago pelos que eles ganharem. É uma situação que normalmente uma agência de médio porte ou pequeno porte, ela não pode suportar, um freelancer, um consultor não pode suportar, somente quem já está jogando um jogo de investimentos gigantescos aí de mídia, tá? Então, não acho que isso é fácil de você lidar quando você é um cara que tem um budget bem controlado e uma rentabilidade muito bem controlada ali, né? Um centro de custos muito bem controlado. E falando de custos, é importante você saber quanto tempo você vai gastar nessa amostra grátis. Então, devo ou não devo saber o custo disso? Devo sim. É legal você fazer, se você se prontificar a fazer, é legal você falar para o cliente, falar, olha, normalmente uma avaliação inicial ou o que você está me pedindo demora tanto de tempo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou computar quanto tempo eu gasto. Então pega uma ferramentinha, você pode baixar uma extensão do Chrome ou olhar no seu relógio, ver quanto tempo que você gasta e cobra ele por hora, né? Então você faz um trabalho, gastei 8 horas para fazer, vezes o meu custo hora, e aí eu entrego para o cara, olha, o meu custo hora foi de tanto, né? O meu valor do projeto foi de tanto, porque eu gastei 8 horas e meu custo hora foi tanto. Então, sei lá, custou R$2.000 essa avaliação, porque eu gastei X horas e meu custo hora é tanto, né? Então esse é o valor para eu te entregar essa visão inicial. Uma outra coisa importante você saber é o seguinte, você nunca vai estar errado se você quiser cobrar por um trabalho, tá? Por mais que pareça estranho, tem algumas empresas que vão te pressionar ou pessoas que vão te pressionar para você entregar de graça. E aí que eu acho que é você escolher o cliente ideal. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele falou assim, pô Fábio, eu cobro isso porque eu quero o cliente ideal. E nessa hora caiu a ficha para essa pauta. Eu falei assim, poxa, a grande sacada de você cobrar por um trabalho é você reconhecer que você vai fazer bem feito. Você não vai entregar qualquer coisa, porque a pessoa do outro lado vai estar te pagando. Então você vai fazer uma coisa bem feita, ele vai ter que estar satisfeito com o que receber, ele vai ter que estar... É o seu cartão de visita, né? Vamos chamar assim, olha, toma o meu cartão, eu manjo do que eu estou falando. Então você vai entregar isso para ele e ele, analisando a informação, ele pode ou não, óbvio, né? Querer o seu serviço final ali, mas a chance é muito alta. Uma vez que você faz com qualidade, a chance é muito alta. E eu, Fábio, eu não abriria mão se um prospect me dissesse simplesmente, olha, se você não mandar toda a lista de coisas aí que vocês identificaram de problema, você está fora dessa concorrência. Eu abriria a mão logo de cara. Em algumas situações no passado, o que eu fiz é falar assim, olha, eu não trabalho de graça. Se você quer avaliação, você precisa contratar o meu serviço ou você precisa pagar por essa proposta. E no final das contas, das duas uma, ou o cliente saiu fora e falou, olha, então eu prefiro não ter, porque tem outras agências que estão me mandando,
Ou então ele falou, não, tudo bem, eu queria saber mais ou menos o que vocês queriam fazer, mas vamos para a proposta final logo de cara. Então, eu não daria simplesmente essa informação, simplesmente por pressão. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um braço de ferro constante, né, entre agências, consultores freelancers versus os prospects, né, ou os caras que você está tentando fechar para o seu negócio. É bem comum, mas o mais importante é você valorizar o seu trabalho, saber da sua qualidade e quando alguém topar de fato, entregar com muita qualidade mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, se quiser me acompanhar no Face, no Instagram, no Twitter. Às vezes eu posto algumas coisas também no Twitter, se você tiver o Twitter. Tem o meu YouTube, se você não estiver vendo no YouTube, vai lá e me segue. Se você estiver vendo no YouTube, aproveita para se inscrever. Se você ainda não é inscrito, tem um botãozinho de se inscrever e marca aquele sininho, tá? Se você marcar aquele sininho, você recebe a notificação de quando o vídeo estiver no ar. Beleza? Um forte abraço, eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.